E aí, gente, como é que vocês estão? Bem? Espero que sim. Primeiro vídeo de 2025 e é o seguinte: há algum tempo eu tenho visto essa imagem aqui do Bob Esponja na internet, que geralmente vem acompanhada de uma legenda dizendo como era falar de tal creepypasta em 2000 e alguma coisa. E ler a palavra creepypasta tantas vezes me fez lembrar de uma um tanto quanto esquecida, por assim dizer. Uma creepypasta de 2019, um jogo do Garfield que nunca veio a público, pelo menos não de maneira oficial. Bem, se acomode aí no seu sofá, certifique-se de que seu gato não é uma criatura maligna e vem comigo porque hoje nós iremos ver um jogo do Garfield um tanto quanto estranho, para dizer o mínimo. Um jogo do Garfield que nunca foi lançado. Ei! Tem alguém aí? Uma coisa muito ruim tá pra acontecer. Eu tenho visto. Eu tenho visto. Eu tenho visto. E esse é o início de Garfield Game Boys. Lembrando que o jogo não está completo. Na verdade, ele foi meio que vazado na época e tudo que temos são trechos da gameplay do canal que vazou ele na época. O que temos são apenas alguns trechos que mostram do que o jogo trataria. E eu vou tentar entender a história que esse jogo quer nos contar e como funcionaria a sua mecânica. Eu vou contar / narrar a gameplay do jogo, no caso os trechos que temos acesso, e depois formular uma teoria que explique isso tudo, ok? Bom, não tem muito o que falar desse começo, então vamos apenas iniciar a nossa história. New Game. Duas semanas depois, residência de John. Nesse início, vemos a casa de John, dono do Odd, o cachorro, e do Garfield, o gato. O Odd estava brincando na janela de sua casa. Que bonitinho. Até que, de repente, o Odd é brutalmente atacado por essa coisa que, por enquanto, eu não vou conseguir dizer ao certo o que é, mas com toda certeza não é um animalzinho qualquer. Enfim, avançando, esse jogo contaria com algumas telas de loading ao longo da gameplay que nos dariam algumas dicas de sobrevivência / mecânica do jogo, como essa que diz que fumar seu cachimbo permite que você salve o jogo, ou essa que diz que beber café dá a John um aumento temporário de velocidade, ou essa que diz para camuflar o nosso cheiro com perfume ou com um banho no andar de cima. E, pera, camuflar o nosso cheiro? Por que teríamos que camuflar o nosso cheiro? Bem, sobre isso, acho que a próxima cena explica bem.
Você com certeza não vai querer ser encontrado por essa coisa. Melhor tomar um banho. Essa coisa que, ao que tudo indica, seria o próprio Garfield, de alguma forma, por algum motivo está caçando o John, que aparentemente seria o personagem que controlaríamos no jogo. Teria sido esse Garfield demoníaco o responsável pelo ataque ao Odd? Se sim, por que ele teria feito isso assim do nada? Bem, eu não acho que tenha sido ele. Ele não se assemelha àquela criatura que vimos no início, mas certamente tem alguma relação com a mesma. Enfim, continuando, o Garfield continua perseguindo o John e ele consegue capturá-lo. O John até consegue fugir e se esconder, mas se ele quiser sobreviver, é melhor ele pensar em algo rápido. Enquanto isso, do lado de fora da casa, a namorada de John, Liz, chega à frente de sua porta. E aqui descobrimos o que aconteceu com o Odd naquele ataque da criatura misteriosa. As telas de loading não dão apenas dicas de sobrevivência, elas também contam parte da história, parte crucial dela. Elas contam o que aconteceu com o Odd. O Odd não morreu durante aquele ataque, mas ele foi, de alguma forma, infectado por aquela criatura com algo que parece ser algum tipo de fungo ou vírus. E espera, vírus? Será que não teria sido esse suposto vírus o responsável por infectar o Garfield e o ter transformado naquela coisa? Se sim, por que ao invés dele ficar igual ao Odd, totalmente debilitado, ele virou essa coisa nojenta e asquerosa? Muitas perguntas sem respostas satisfatórias por enquanto, mas estamos chegando a algum lugar. Enfim, a Liz foi até a casa do John para tentar criar um antídoto para o Odd, já que ela é veterinária. Mas ao invés de John, ela encontra uma outra coisa. Uma não tão amigável. Que estranho. John deveria estar aqui. A Liz está morta. Em meio a todo esse inferno que está acontecendo, John desenterra a espingarda do pai. Talvez assim ele tenha alguma chance. John, agora com sua arma, dá um tiro no olho de Garfield, que parece não surtir muito efeito. John consegue fugir novamente e, ainda dentro de sua casa, ele se encontra com Nermal, um dos amigos do Garfield. O acordo mudou, John, disse Nermal. Espera, acordo? Que acordo? Então, lembra que eu disse que as telas de loading nos contam parte da história? Então, em uma das telas de loading, nos é dito que o Nermal está trabalhando para o governo para obter uma amostra de sangue de Garfield, seja lá para que for. Por isso, vemos John com uma seringa nessa cena. Ele sabia que não seria um tiro que mataria aquela coisa que, a cada minuto que passa, parece ficar maior e mais grotesca, mudando sua forma. Ele queria apenas coletar o sangue de Garfield para entregar para Nermal, já que eles tinham uma espécie de acordo entre eles. E isso deixa algumas coisas claras para nós. Isso que está acontecendo, pelo visto, além de não ser um caso isolado e em segredo do mundo exterior, já que o governo já está ciente disso que está acontecendo com o Garfield, está ocorrendo ao longo de alguns dias. Ou seja, entre aquele ataque que o Odd sofreu lá no início, que aliás já deve ter morrido, já que a Liz que faria uma cura para ele morreu, e o momento atual que o John se encontra com o Nermal, dá a entender que se passaram alguns dias aí, uma semana, talvez. O que explicaria porque o John simplesmente não fugiu daí, já que ele já teve algumas oportunidades. Ele não fugiu porque, junto com o Nermal, ele está trabalhando com o governo para neutralizar e eliminar essa coisa. Para neutralizar e eliminar o Garfield. E aliás, o que de fato se tornou o Garfield? O que aconteceu com o Odd e por que ele ficou daquele jeito? Qual a relação disso tudo com aquela criatura no início?
eu vou me aprofundar nisso mais lá pra frente. Por enquanto, apenas fiquem cientes de que Garfield não representa apenas uma ameaça para John e seus amigos. Não, não mais. Garfield é uma ameaça para todos. Continuando, Nermal diz que o acordo mudou e que agora eles precisam de Arlene, a namorada do Garfield, pois ela é especial. Seja lá o que isso quer dizer, John agora vai atrás de Arlene, que, por meio das telas de loading, nos é mostrado que está sendo mantida em cativeiro no porão. John agora tem a missão de descer no porão para resgatar Arlene, coisa que ele faz com muito medo, mas faz. E enquanto John desce ao porão, lá em cima uma coisa terrível acontece. O Nermal está morto. No porão, John não encontra Arlene, o que é estranho, mas encontra um gato. Um gato que não é Garfield, é um gato normal. Mas aqui a atenção é muito preciosa. Se vocês lembram bem, o gato que matou a Liz se assemelha muito a esse aqui. Mas novamente, ele também não é o Garfield. Então, quem foi o gato que matou o Liz e quem é esse gato no porão com John? Lembra que eu disse que a atenção é preciosa? Pois bem, ao longo do jogo todo, Garfield muda sua forma diversas vezes. Da hora se assemelha a uma aranha, ora a uma lacraia, ora a uma cobra, enfim, já ficou nítido que ele consegue mudar de forma. Então, pensa comigo, se o Garfield consegue alterar sua forma física para o que ele quiser, pelo visto, o que impede ele de se camuflar de um gato comum? Exatamente, nada. John é atacado por Garfield. Ele até tenta se defender, mas é inútil. Por sorte, ou azar, a luz do porão acaba, permitindo que ele enxergue uma luz no fim do túnel, por assim dizer. Ele tenta sair de fininho, mas por conta da escuridão extrema, ele acaba tendo que acender um isqueiro para enxergar, e isso custou muito caro. Garfield arranca a mão de John com uma só mordida. Sem mão, sem um meio para se defender e sem mais nada a perder, John toma uma decisão. Ele joga o isqueiro em cima de um rastro de gasolina que ele mesmo tinha jogado ali antes e, de uma vez por todas, decide acabar com Garfield. Ou pelo menos é o que ele pensava.
just like a lasagna, created with care. The flavors are burning, a new page is turning, and I hope that you'll be there in the end. Goodbye, my friend. Bom, vamos tentar entender essa loucura toda que é esse jogo. O jogo trataria-se de um jogo de terror / sobrevivência, onde iríamos tentar sobreviver ao Garfield. Nosso personagem principal seria o John, e o jogo todo seria completamente ambientado, praticamente, na casa de John. Ok, agora sobre a história do jogo. Não é algo confirmado, eu apenas tentei juntar todas as informações disponíveis e criar uma timeline para os eventos ocorridos e algumas teorias para tentar sanar algumas dúvidas que eu não consegui encontrar respostas na gameplay. Dito isso, vamos lá. O que é o Garfield nesse jogo? Desde sua primeira aparição, Garfield se apresenta como sendo uma criatura grotesca e amedrontadora, que se segue por todo o jogo. Não chegamos sequer a ver sua forma normal, a do Garfield que estamos familiarizados. Não, vimos apenas essa coisa durante toda a história. E o que é ela, afinal? Bem, juntando todos os pontos e evidências, cheguei à conclusão de que, nesse jogo, Garfield é um alienígena. Alienígena? O Garfield é um alienígena? Não. Quer dizer, sim. Sim e não. Minha teoria. Aquela criatura que vemos atacando Oz no início é, na verdade, um ser de fora da Terra. Um ser extraterrestre. É bem nítido que aquilo não veio da Terra e, se veio, certamente foi criado em algum tipo de laboratório ou algo do gênero. Mas a ideia daquilo ser um alien me soou muito mais convincente. Então, supostamente sabendo com o que estamos lidando, podemos tentar entender como ele funciona. No início, quando atacou Oz, a criatura aparentava estar bem mais fraca e pequena do que quando, de alguma forma, se relacionou com Garfield. Por quê? Bem, eu acredito que aquela forma que vemos da criatura atacando Oz é a forma real da mesma, a forma do alien em si. Acredito que, naquele momento, ela tivera acabado de chegar na Terra, de algum modo, e como todo ser que acaba repentinamente se deparando com um local desconhecido, ela apenas estava tentando se defender.
Nesse caso, atacando Odd por medo. Ok, Johnny, eu entendi que a criatura foi responsável por tudo isso que vimos no jogo, mas por que ela teria atacado Odd por medo, o matando, e não teria feito o mesmo com Garfield? Então, eu acredito que, como eu disse, aquele foi o primeiro contato dela com um ser vivo da Terra e, por estar assustada, ela apenas atacou Odd na intenção de infectá-lo e matá-lo, meio que envenenando. Mas logo, a criatura teria percebido que precisaria de algo para sobreviver no nosso planeta e ficar mais forte. Algo para ela se alimentar, para ela se unir, para ela controlar. Um hospedeiro. E esse hospedeiro, meus amigos, é o próprio Garfield. Depois de matar Odd e perceber que precisaria de um hospedeiro para sobreviver, a criatura infectou Garfield como um parasita. Mas diferente de Odd, a infecção que ela fez em Garfield não foi venenosa, e sim mais profunda. Ela se uniu a ele, se tornando uma só criatura, uma só carne. E seria aqui que iniciaria toda a gameplay do jogo, todo o desenrolar. Que seria Garfield sendo controlado pela criatura, caçando John pela casa para, provavelmente, matá-lo e se alimentar de sua carne. Mas se você prestou atenção, você sabe que Garfield, durante todo o jogo, fica exigindo lasanha a John. Ele não demonstra interesse direto em devorá-lo. Acredito que isso seja um dos efeitos colaterais da fusão entre a criatura e Garfield, a tal mente unificada. Como se a mente de Garfield, apesar de estar em uma espécie de transe no fundo da mente primária desse novo ser, que pelo visto tem o Wily como sendo a parte dominante, ainda funcionasse em certo ponto. Alguns desejos / traços de personalidade de Garfield ainda estavam presentes nele mesmo depois da infecção, como seu tão conhecido desejo insaciável por lasanha e, no fim do jogo, seu amor ao seu velho amigo, John. Durante todo o jogo, a criatura tenta matar John de qualquer jeito, matando todos que possam impedir isso. Creio que essa fissura em matar John também seja um resquício da mente perturbada de Garfield. Mas no final, ela parece mudar de ideia. Ela salva John, como se os sentimentos de Garfield por ele falassem mais alto, de alguma forma. Um desses exemplos seria Garfield ter prendido Arlene no porão, mesmo sem um motivo específico. Faz sentido? Enfim, durante o jogo então, a criatura tenta matar John de qualquer jeito e, recebendo a informação de uma possível invasão extraterrestre, o governo manda um de seus agentes para investigar e coletar informações sobre o caso, o Nermal. Nermal tenta coletar o máximo de informações possíveis, mas inevitavelmente é morto por Garfield. Tendo ciência de que seu agente designado para essa missão morreu, o governo, que a essa altura já tinha evacuado toda a cidade, decide pôr em ação seu último plano de contenção: mandar a cidade pelos ares, na esperança de matar Garfield e, assim, se livrar dessa ameaça alienígena. Como bem sabemos, isso acaba não funcionando. Garfield não só sobreviveu, como também fugiu do planeta junto de John, para sabe-se lá onde. Isso eu não vou conseguir responder, mas o que eu vou conseguir responder é: essa, com toda a certeza do mundo, não foi a última vez que os humanos viram Garfield nessa forma. Uma das últimas, talvez, mas certamente não a última. Garfield com toda certeza voltou à Terra e, se realmente voltou, com certeza não foi para agradecer pela hospitalidade dos humanos. Não mesmo. Bom, pessoal, essa foi a minha teoria / versão da história que eu criei para essa creepypasta. Essa é uma creepypasta bem antiga, na verdade. Vocês devem conhecer ela pelo nome de Garfield. Eu não sei muito bem quando ela começou a se popularizar e nem o porquê, mas se não me engano, Garfield, a princípio, surgiu como sendo apenas algumas artes grotescas do Garfield pela internet que evoluíram para histórias macabras o mesmo que se correlacionavam com essas artes. Existem várias versões dessa creepypasta que vai desde a Fundação SCP até um terror cósmico surreal. Eu recomendo o vídeo do Viral Quest, onde ele conta 3 das mais conhecidas versões dessa creepypasta. E uma delas é essa que eu contei a vocês aqui hoje, a versão do Parasita. Esse jogo foi, na verdade, uma animação feita pelo canal do Lumptote, acho que é assim que se fala, onde ele transpassou a versão da história do Parasita de Garfield, que eram só imagens, para como seria se fosse um jogo de Game Boy. E ficou muito lindo. Eu lembro de assistir isso quando mais novo e me borrar todo com essa porcaria. Bons tempos.
Eu alterei algumas coisas nas ordens de exibições de telas da animação para deixar de uma forma mais coesa com a narrativa e timeline que eu criei, mas nada que mudasse o sentido da história ou da narrativa principal. Ainda assim, recomendo ver a animação no canal do criador, onde tem algumas telas de loadings extras e coisinhas a mais. E para quem não sabe inglês, o vídeo que o Night Extreme fez na época reagindo a essa animação, onde ele legenda e traduz tudo. E a fim de curiosidade, essa animação acabou se tornando um jogo com gráficos semelhantes a de um Game Boy. O jogo em questão se chama Lasagne Boy e, hoje em dia, ele se distanciou bastante de Gorefield e acabou desenvolvendo uma narrativa própria. Mas a curiosidade é interessante. Bem, acho que é isso. Feliz 2025, pessoal. Esse vídeo demorou um pouco para sair, eu sei. Acontece que eu tô tendo que me acostumar com a minha nova rotina e conciliar algumas coisas da minha vida, como escola, academia, estudos em particular, com os vídeos. Não tá sendo muito difícil, mas também não tá sendo muito fácil. Também admito que fiquei um pouco cansado de produzir os vídeos nesse tempo parado, o que me fez adiar ainda mais a produção desse e ficar com preguiça de fazer. Mas relaxem, eu não estou desanimado com o canal e nem nada do tipo, eu apenas estava precisando dar uma pausa para acender a chama de produzir conteúdo novamente, por assim dizer. Duas coisas importantes que eu queria falar aqui. A primeira delas, na minha comunidade, há um mês atrás, eu fiz uma postagem onde eu falava sobre algumas coisas que estava fazendo, como por exemplo a produção do meu audiobook, que foi a principal razão de eu ter criado esse canal e etc. E lá eu perguntava se vocês, pessoas que acompanham esse canal, gostariam que eu fosse mais ativo ou interativo com vocês, se gostariam de conhecer mais do Johnny, de alguma forma. E se sim, como e o que vocês gostariam que eu fizesse? Que eu começasse a deixar meu Instagram e redes sociais na descrição dos vídeos, ou fizesse vídeos conversando, ou respondendo dúvidas de vocês, ou sei lá, qualquer coisa do tipo para ter mais contato. Eu perguntei isso e ninguém respondeu de fato. O que me faz pensar se não responderam por não quererem me conhecer ou só porque não quiseram mesmo. Teve uma pessoa que respondeu, na verdade, mas eu não entendi o que ela quis dizer e questionei ela sobre. Não recebi uma resposta sequer. Então, pessoal, eu peço de coração, por favor, mesmo que você não queira conhecer mais de mim, diga nos comentários. Sério, não tem problema. Eu só gostaria de saber o que vocês acham e o que sugerem para tal coisa. Eu ficaria muito grato se o fizerem. Agora sobre a segunda coisa. O próximo vídeo é o 10º desse canal. Pelo menos o 10º se desconsiderar o trabalho da escola que eu fiz em formato de vídeo e postei aqui. Quem viu esse vídeo antes dele ser privado, hein? Enfim, é o 10º vídeo e como 10 é um número bem, como posso dizer, expressivo, marcante, eu queria fazer um vídeo especial sobre um tema especial que eu tenho engavetado há muito tempo. Um tema que eu quero falar sobre desde que o primeiro vídeo nesse canal saiu. Na verdade, desde que eu conheci esse tema. Eu não vou dar spoilers sobre o que é, mas o que precisam saber é que o único motivo de eu não ter feito um vídeo sobre esse tema até agora é que seria um projeto grande, pelo menos para mim e para minha realidade, que edito pelo celular e não tenho muito espaço para isso. Memória, sabe? Por isso, esse projeto foi engavetado para, no futuro próximo, virar um vídeo que eu me orgulhasse e sentisse que ficou à altura do que eu queria. Até que, algumas semanas atrás, meu amigo Rodrigo falou sobre um amigo editor dele que estava começando nesse ramo e que não tinha muita experiência em trabalhar com isso. Rapidamente pediu o contato dele e conversamos sobre esse meu mini projeto. Ele topou. Não posso prometer nada, somos novatos nisso de trabalhar juntos, mas vamos dar o nosso melhor. Se der certo, eu informarei vocês de que esse super vídeo está sendo produzido, e já digo de antemão que, se estiver, provavelmente vai demorar um pouquinho para sair. Nada do tipo meses, acredito, mas vai demorar umas semaninhas. Agora, se a produção do vídeo não der certo, eu também informarei que ele foi engavetado novamente e farei um outro no lugar, o mais normal. Bem, é isso, pessoal. Eu falei bastante nesse final, eu sei, mas relevem. Tô me acostumando a gravar novamente. Espero que minha voz não tenha ficado ruim o vídeo todo, porque eu tô meio gripado enquanto eu gravo esses áudios e eu não queria que o áudio ficasse ruim. Enfim, obrigado a você que me ouviu até aqui. Um feliz 2025 e a gente se vê no próximo vídeo.
Eu sou tão patético. Eu não consegui salvar nenhum deles. John. Odd. Não vai ser por nada. Vou fazê-los pagar.